Bom, galera, tá gravando essa aula com vocês hoje aqui, tá? E eu vou estar falando um pouco mais sobre a gente estar fazendo as marcações em H1, tá? Como na aula anterior eu já fiz as minhas marcações em H4, eu vou estar marcando com vocês agora em H1. Como vocês podem ver, olha o tamanho do nosso range de H4. O H1 já diminuiu bastante, tá? Já marquei o meu range aqui de H1, já diminuiu bastante as nossas regiões, tá? E eu só vou estar acompanhando com vocês aqui agora, mostrando para vocês que é algo bem simples, tá? Então é bem tranquilo de se fazer. Peço que depois vocês façam em casa, tá? Treinem. Esse aqui eu vou dar para vocês como dever de casa, tá? Ó, como vocês podem estar olhando aqui é o nosso fundo, nosso topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, quebrou, tá? No que ele quebra, ele já se torna o nosso range de H1, tá? Aqui é o nosso range de 4 horas, tá? Como vocês podem estar observando, nosso range de 4 horas e o nosso range de H1, tá? Então, bem tranquilo de marcar, tá? Bem simples. Vocês podem estar observando aí no gráfico de vocês, tá? Novamente, range de 4 horas, nosso range de pivô. Aqui, topo, fundo, topo, quebrou, topo, fundo novamente, tá? Deixando o nosso range de pivô, tá? É uma forma bem interessante de você estar diminuindo as regiões de vocês, tá? Aqui tinha esse range aqui, ó. Esse carinha aqui. Mas eu não vou marcar ele porque, como você pode perceber, ele já está usando um pouco da região de cima, tá? E como eu comentei com vocês, se você marcar a região de 4 horas e a região de 1 hora, o nosso 15 minutos tem que estar aqui dentro, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, tá? Não muda. Aqui o nosso range de 4 horas, tá? E aqui o nosso topo, fundo, topo e fundo, tá, galera? Fortificando o nosso range de 1 hora, tá? Então, esse carinha aqui é o nosso range de 1 hora, que é o nosso range de pivô. Olha como você já diminui bastante a região. E ele começa a tocar literalmente na região que a gente marca, dando uma certa reação, tá? Aqui, novamente, nosso range de 4 horas está imenso. Uma forma de reduzir ele é eu fazendo as contagens, tá? Então, aqui eu venho topo, fundo, topo, fundo e quebra, tá? No que ele quebra, aqui é o nosso range de 1 hora, tá? Eu não marquei esse carinha aqui, porque ele vai ser o nosso range de 15 minutos, tá, pessoal? Por isso que eu não marquei ele, tá? Até na aula posterior eu vou acompanhar com vocês aqui, eu vou estar fazendo essas marcações. Mas já diminuiu bastante. Aqui eu não marquei nada, não vi nada interessante para a gente estar marcando. Basicamente é a mesma região do 4 horas, tá? Então cenários assim eu não faço nada. Região de 4 horas, novamente, passei para vocês.
região de 4 horas. E aqui você faz a contagem. Topo, fundo, quebrou. No que ele quebra, a nossa região de H1 tá aqui, tá? Como você pode ver, já diminuiu bastante, tá? Ficou bem mais simples. E o preço, literalmente, ele toca nela e sente a região, tá? Aqui, o preço, ele toca nela e sente a região, como eu comento com vocês. Eu não preciso que o preço ele estique bastante, tá? Eu preciso que ele dê uma leve reação para mim já poder pegar as minhas operações, tá? Nesse cenário aqui, deu operações muito boas, tá, pessoal? Aqui, que eu marquei com vocês, a gente vai olhar na direita aqui agora, que é o nosso range de reversão. E olha como você pode ver que ele literalmente toca na nossa região, tá? Dá a reação para nós e depois ele continua quebrando. Aqui é a mesma coisa, tá? Range de 4 horas. Range de 4 horas e o range de H1, tá? Faz a contagem, é bem simples. Fundo, topo, fundo, quebrou, tá? No que ele quebra é o nosso range de H1, tá? Diminuiu bastante a região, então a gente poder conseguir trabalhar com essas regiões, tá, galera? Olha como que já está criando forma as nossas caixinhas, tá? Então, bem simples. Peguem a dica que eu dei para vocês na aula anterior, tá? Vocês vão se dar muito bem com ela. Ela ajuda bastante. Vou até fazer aqui para vocês de novo. Ó. Aqui o nosso range de 4 horas, tá? Dentro do range de 4 horas, você tem que achar um range em H1, tá? Você tem que achar esse range. E dentro do range de H1, você acha o range de 15 minutos, tá, pessoal? Isso vai ajudar bastante vocês, até vocês evitarem a ficar procurando aquele monte de caixinhas, tá? Você fica em uma só específica e espera o preço tocar, tá? Aí o preço ele pode vir de uma alta, ele vai fazer aquela quebra daquele range grandão que a gente tá utilizando expressivo, tá? Quebra. Depois você espera fazer as suas marcações normais, espera tocar novamente no nosso range de H1, tá? Ele toca, aí trabalha, faz topo e fundo novamente, e quebra. Depois que ele retorna, aí você espera ele trabalhar dentro da tua região de 15 minutos que você marcou, faz topo e quebra novamente, tá? É onde você pode operar, tá bom? Então ficou bem simples, tá? Bem dinâmico para vocês. Peguem esse exemplo, apliquem no gráfico de vocês, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença nas operações de vocês, tá?